Bom, galera, fim de jogo, né? Custou aí uns anos de vida a menos por Vascaíno nesse jogo aí, né? Porque, pelo amor de Deus, que foi isso? Que show da Xuxa é esse, meu irmão? Que loucura foi essa? Que houve com vocês? Entendeu? Parece que assim, um tempo é do Bahia, um tempo é do Vasco, né? Aí o Bahia não jogou nada no primeiro tempo, o Vasco jogou muito, o Bahia jogou muito no segundo tempo, o Vasco jogou nada. E eu falei, se o Vasco tomasse o segundo gol, provavelmente tomaria o terceiro. E esse gol só não aconteceu porque o jogador do Bahia perdeu um gol inacreditável, assim, uma coisa inexplicável, ele não consegue nem explicar depois no vestiário, né? Mas, cara, o importante é que a gente saiu com o placar, foi sofrido, pô, foi uma tensão do cacete, eu tava todo feliz no primeiro tempo. E agora tô aqui, né? Ainda tô sobrevivendo à tensão que foi esse segundo tempo aí. Mas deu bom, o Vasco venceu. É, dá para olhar para a tabela aqui em termos de Libertadores. A gente fala animado e tal, mas a gente sabe que a situação é muito difícil, porque basicamente aqui, Cruzeiro com 44, o Bahia 46, o Vasco teria que vencer para ir a 46, para pelo menos ficar nessa zona aqui até o oitavo, né? Considerando aí que a gente está torcendo para que o Cruzeiro seja campeão da Sul-Americana, o Atlético Mineiro campeão da Copa do Brasil e o Botafogo campeão da Libertadores. Isso seria um alinhamento perfeito de estrelas e aí a gente conseguiria ter a vaguinha aí, a gente conseguiria segurar uma vaguinha. Não é fácil, é vaga de pré-Libertadores que é bem difícil também, mas aí, meu irmão, a gente vai para lá, a gente vai para Bolívia, a gente vai para o Chile, a gente vai para Venezuela, a gente vai para onde for. Onde tiver jogo do Vasco na Libertadores, a gente tem que apoiar. Cara, eu tô mais tenso e irritado do que feliz, pô. Que jogo difícil no segundo tempo, mano. Mais raiva do time do que feliz pelo time. Mas foi isso. Faz parte, aquela briga do Paê com o Léo Jardim faz parte do jogo. Achei que deu uma exagerada, né? Foi um pouco além, mas, cara, o que acontece ali, todo mundo quer ganhar, então faz parte. Um cobra o outro. O Léo deu uma exagerada, nunca vi o Léo daquele jeito. Nem o Paê, né? E eles brigam em francês, então eles se entendem. Espero que depois, com os ânimos mais calmos, eles consigam se entender. Mas é isso, todo mundo quer ganhar, então é isso. E o que acontece ali fica ali. Porque aquilo ali é o calor do jogo, o calor do momento. O Payet saiu muito puto, deu uma entrevista muito puto. Você vê que não tirou um pouco do brilho daquela alegria que ele estava no primeiro tempo, né, quando ele guardou os gols. Ótima atuação do Payet, mostra que realmente em termos de manutenção é um jogador que precisa ser mantido para o ano que vem. É um jogador realmente diferente, está fazendo o que o Coutinho não está conseguindo fazer. Né? A gente cobra do Coutinho, mas o Coutinho fisicamente está abaixo, o Payet estava abaixo, o Payet meio que se recuperou, né? Deu uma perdida de peso, está fazendo muita diferença no futebol dele. E embora o Vasco tenha caído de rendimento no segundo tempo, principalmente a parte física, temos alguns destaques positivos. Né? O Suíço entrou muito bem, o Alegria entrou muito bem ali, o moleque tem futuro, esse Maxwell, esse moleque tem um futuro interessantíssimo. Eu gostei da partida, eu gostei da atuação do Cocão. O Moura fez falta, mas o Cocão foi bem. O Galdames também foi bem. Tava muito tempo parado, entrou bem. Rapaz, o Jair teve uma hora que ele caiu ali, eu fiquei com medo dele se lesionar, velho. Nossa, dá até um calafrio quando eu vi ele cair. Eu achei que até o Sforza, né? Não dá para alguns erros ali, mas eu gostei muito do Máximo. O Suíço realmente tem como contribuir bastante, assim. A hora que as coisas se acalmarem, tiver uma temporada inteira, o moleque é bola, o moleque é diferente, esse moleque joga bola. Prova que o nosso time também não tá... Pra mim, o Vasco é um time que deveria, se tivesse feito um primeiro turno decente, né, coisa que não conseguiu fazer, deveria estar ali, né, brigando ali entre os 6, 7, né, e não no nono lugar. Ah, mas você fala, pô, qual a diferença? Tem diferença sim. Se o Vasco não tivesse desperdiçado aí pelo menos uns 9 pontos, o Vasco era para estar aqui, ó, perto do São Paulo, Internacional ali, não era para estar tão distante disso não. Mas o primeiro turno foi muito ruim, né? Payet
mostra uma coisa interessante. Ele mostra que ele tem muito envolvimento com o Vasco, né? Ele sente muito envolvimento com a torcida, né? Isso é uma coisa muito positiva de ver, isso deixa o torcedor mais apaixonado por ele e ele pelo Vasco, né? Isso é muito positivo, faz muito bem pra gente como torcedor, mas faz muito bem pra ele também que fica motivado. Jogo muito difícil. Essa vitória foi uma vitória grandiosa pro Vasco, porque era um jogo que era difícil dizer que o Vasco ia vencer. Muito difícil. Não achava que o Vasco ia vencer, achava que era jogo para empate. E o Vasco tem outras duas tarefas muito difíceis, né? Fortaleza e Botafogo, que são times que estão lá nas cabeças. Então, assim, hora de se preparar. Até dia 5 de novembro tem muito tempo para descansar, para se preparar. O Botafogo vai pegar o Penharol. O Vasco tem tempo. Tem tempo para fazer. Vai ter o time completo. Tem como fazer um grande jogo com o Botafogo e até vencer o Botafogo. Vamos para dentro. Vamos acreditar. Muito difícil também vencer, principalmente na casa deles. Mas eu não acho que o Botafogo, depois do que eu vi o Botafogo jogar com o Bragantino, com todo aquele elenco todo estrelado em campo, eu não acho que o Botafogo seja esse show todo também. Dá pra segurar os caras. E dá pra fazer golzinho neles, porque eles, defensivamente, eles são muito intensos, mas eles erram muito. Então, defensivamente, dá pra chegar. Eles têm o Basto, tem o Alexander Barbosa, que são zagueiros de altíssimo nível, mas dá pra brigar. Eu acho que hoje que o Vasco jogou de uma forma que eu gostei mais até do que do jeito que o Vasco joga com o Coutinho e Verratti. Impressionante. Por incrível que pareça. Eu senti mais falta do Hugo Moura do que do Verratti. O Verratti faz gol, o Verratti se posiciona bem e tal, mas o Vasco fica muito refém daquela jogada. O Verratti ele limita muito o Vasco às vezes. Coutinho naquela lentidão, Coutinho, sabe, quando você vê que, porra, pode entregar mais e fisicamente o Coutinho parece que não consegue, né? Não consegue entregar. Sinto falta do Coutinho, pô, tentar um chutinho, tentar... A jogada principal do Coutinho é o chute, pô, você não vê o Coutinho chutar. É impressionante. Eu não sei se é porque ele fica muito longe da área, não sei o que acontece. E outra, uma vez ele chutou, a gente vê que não tá com aquele chute possante que ele tem, né? Muitos problemas, mas acho que a visão geral, né, do rendimento do Vasco é muito positiva. Um jogo que o Vasco estava desfalcado, com peças muito importantes que vinham jogando. O Vasco usou peças que não jogavam, como o Galdames, né? Galdames que eu acho o Galdames um bom jogador. A questão do Galdames é ritmo, regularidade, e ele dá umas osciladas que às vezes fazem com que dá vontade de mandar eles nunca mais voltar pro time, né? Bom, galera, resultado positivo. Positivo em vários aspectos, né? Era um jogo que a gente, desfalcado, a gente não contava com a vitória. O Payet foi lá e resolveu. Vamos acreditar na vaguinha na Libertadores, acreditar que os times vão vencer o que a gente espera que vão. A vida que segue. Vamos embora, Vasco. Vamos conquistar uma vaguinha. Tamo junto, galera. Valeu.